Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso curso de programação web com PHP. Nessa aula eu vou passar para vocês qual vai ser o teste, para quem já conseguiu finalizar o módulo das aulas 27 até aqui. Então nós vamos fazer um teste agora e depois a gente dá andamento nas aulas com banco de dados e tudo mais. Então é importante que você consiga fazer todas as aulas. Se teve alguma dificuldade, me chama, manda mensagem aí nos comentários do vídeo e eu vou te ajudar para que você consiga concluir, tudo bem? Antes de mostrar o teste que vocês vão precisar fazer, o exercício, né? Eu vou tirar aqui algumas dúvidas, aproveitando o feedback dos alunos, e aí provavelmente essa dica possa servir para você também. Então, assim, onde que o pessoal teve mais dificuldade? Em algumas situações, vou dar um exemplo. Vou criar uma variável aqui, nome, e vou dizer que ela é igual a Sidney. Então eu sei que a variável, quando eu pedir para mostrar na tela a variável nome, ele vai mostrar Sidney. Se eu vier aqui e falar o seguinte, agora nome é igual a João, e eu vou copiar esse eco lá de cima e colar aqui embaixo, qual nome vocês acham que vai mostrar na tela? Já vou adiantar. Ele vai mostrar os dois. Por quê? A primeira variável nome está toda em minúscula. A segunda está com N em maiúscula. Desculpa, ele vai mostrar só o primeiro nome, porque eu não mandei mostrar o eco na segunda, tá vendo? Então eu mesmo aqui já confundi. Então eu criei duas variáveis nome, uma em maiúscula, toda em minúscula, outra com N maiúscula, e pedi para mostrar as duas em minúscula, ou seja, ele vai mostrar só esse aqui. Então o seu comando já não ia dar certo. Ao invés de mostrar Sidney e João, ele ia mostrar Sidney e Sidney. Tá? Então, o PHP entende que letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. Então, se você fizer isso, você vai estar criando uma nova variável. O mesmo vale para uma informação que tiver, por exemplo, no input. Se o nome do input você colocou tudo em maiúsculo ou minúsculo, vai fazer diferença. Então, é importante que você padronize. Para isso, existem algumas regrinhas no PHP que o pessoal recomenda usar, e aí cada um pode criar o seu padrão. Mas um padrão recomendado é você sempre colocar variáveis em minúscula. E se você precisar, por exemplo, de um nome composto, vou dar um exemplo aqui, nome completo. Aí você usa, você coloca a primeira letra em minúscula, que é o N, e o C se coloca em maiúscula, que aí destaca que esse nome é composto e você padroniza. Se você seguir esse, você nunca vai ter problema. Então segue o padrão que você definir, ou tudo em minúscula, ou de preferência, seguindo esse que é o formato chamado de camel case, que é a primeira em minúscula e as outras com a inicial em maiúscula. Então outro exemplo aqui, ó, data de nascimento. Então repara que o data está em minúsculo, o D está com o D maiúsculo e o nascimento com o S, com o N em maiúscula. Então, com isso, dificilmente você vai errar, tá bom? Outra coisa que o pessoal confunde bastante é o seguinte, quando que vai usar parênteses, quando que vai usar chaves, quando que vai usar colchetes. Isso vai depender da sintaxe de cada comando, então por isso você precisa treinar bastante, que aí você aprende, tá? Então, vou dar um exemplo. Se eu estiver usando uma função, função if. Então, toda função, você vai pôr o nome da função e vai abrir e fechar parênteses. Se for só a função, é só isso aqui. E aí aqui dentro você põe os comandos que você quiser, ou ela já vai retornar o que você pedir. Agora, nesse caso, que é um comando, né, ele vai receber parâmetros, então você vai informar os parâmetros aqui dentro, e depois abre e fecha chaves para que ele execute os comandos. Então vamos supor que eu crio uma variável aqui chamada idade. Vou falar que idade é igual a 10. Aqui eu vou comparar, eu quero saber se a idade é igual a 10. Então eu vou colocar assim, ó, if idade. E aqui outro erro que o pessoal confunde bastante. Quando eu estiver comparando, não é um igual só, são dois iguais, que é para comparar. Tá bom? Isso tudo está no manual do PHP e naquele manual que eu coloquei nas primeiras aulas lá, para vocês fazerem download. Então aqui eu estou perguntando, idade é igual a 10? Se for, aí dá um eco, você tem 10 anos, por exemplo. Tá?
Então, eu abri e fechei parênteses por causa do comando if, e abri e fechei chaves porque eu vou pôr um bloco de código aqui dentro. Se eu usar aqui o else, não é igual a 10, então eu abro e fecho de novo as chaves e coloco um outro comando aqui dentro. Não tem 10 anos. Tá? Outra coisa, aqui eu usei um igual só porque eu estou atribuindo um valor. Então eu estou dizendo, idade é igual a 10, é uma afirmação. Aqui eu estou perguntando, idade é igual a 10? Então por isso eu tenho dois sinais de iguais. Tá? O mesmo vale para, por exemplo, colchetes. Colchetes eu vou usar em arrays. Então eu vou colocar assim, dados é igual array, e vou colocar dois valores aqui dentro. 1 e 2. Se eu quiser pegar os dados desse array, então repare, dentro do array eu coloquei entre parênteses. E para eu pegar os dados e mostrar na tela, então vou colocar assim, echo dados, abro e fecho o colchetes e vou querer a posição 1, por exemplo. Então ele vai mostrar na tela o número 2. Então não confundir também esse 1 daqui com esse 1 daqui. Esse 1 dentro do array é o valor. Esse 1 aqui de baixo dentro do colchetes é a posição do array. Então se eu quisesse pegar o número, vou por aqui, ó, mudar de 1 para 10. 10 e 20. Aqui embaixo vai manter. O 1 vai ser 20 agora. E se eu quiser pegar o 10? É a posição 0. Tá? Então não confundam isso. Então no caso do array, eu trabalho com colchetes. Se eu precisar fazer, por exemplo, o comando while, mesma coisa. While é uma condição, abro e fecho parênteses e coloco a condição aqui dentro. E aí eu preciso abrir e fechar chaves para colocar o comando que ele vai executar se essa condição for atendida. Tá bom? Outra coisa que o pessoal se confunde bastante é esquecer o ponto e vírgula no final dos comandos e, principalmente, não indentar o código. O que é indentar o código? É você usar uma tabulação na vertical, que é você dar um espaço entre os comandos, né, entre uma linha e outra. Então, por exemplo, o if, eu comecei aqui na minha coluna 5, olha aqui embaixo a coluna. Já o echo, eu comecei na coluna 9, ou seja, eu dei um tab, que é um espaço de 4 posições, e coloquei o echo aqui na frente. Então eu sei que esse comando echo faz parte do if aqui de cima, e eu sei que o echo de baixo faz parte do else. Se eu deixasse tudo junto, assim, ó, olha como fica confuso. Você não se acha depois. E vamos supor que dentro desse if, eu quero fazer um novo comparativo. Então eu vou falar assim, if, e vou abrir um novo if else aqui dentro. Ó. E vou falar assim, if nome igual. Então eu tenho que comparar, dois iguais. A Sidney, ó, vou por aqui, Sidney. Então, echo, seu nome é Sidney. Se não, então vem aqui, ó, seu nome não é Sidney, tá? Então vamos pensar o seguinte, aqui eu já tenho duas situações, ó. Vamos supor que eu não indentasse direito, deixasse tudo assim. Olha a bagunça que virou isso. Como que vocês vão se achar agora? Qual o echo é de qual if, onde começa, onde termina? Então por isso que é importante. Então, ó, primeiro, tabulação. Depois, dentro desse if, tabulei. Opa, achei um outro if aqui, mas não fechei a chave do de cima. Então ele também está aqui dentro. Esse outro echo, eu sei que está dentro desse if, então eu tenho que dar dois tabs. Opa, fechou uma chave aqui, mas se eu abrir um outro if ali, então não, essa chave não é do if de cima, é do if de dentro aqui, o de baixo. Então, jogo para a direita. E esse echo, mesma coisa, se eu abrir um else aqui, eu tenho que dar dois tabs para deixar ele embaixo. Agora um outro tab para deixar esse alinhamento aqui esse if fecha com essa chave, e essa chave fecha esse else, tá bom? E esse outro else de baixo é do primeiro if, então esse echo vai para a direita. Viu como ficou mais claro? Então, ó, esse bloco de código que está indentado para a direita faz parte do primeiro if, e esse echo faz parte do de baixo. Esse echo faz do segundo if, e esse do primeiro else. Aqui, a gente teria um outro erro, porque ele não vai atender a condição, ele vai dizer que o meu nome não é Sidney, mesmo a variável aqui sendo Sidney. Por quê? Aqui em cima o meu nome está com S maiúsculo,
E dentro do if, eu comparei com S minúsculo. Então ele não vai cair nesse primeiro eco, ele vai cair no segundo. Então aqui eu teria que colocar S maiúsculo. Então vocês se atentando a essas coisas, não vai ter erro. Vocês vão conseguir fazer tranquilo, tá? Vou fechar aqui o arquivo teste e vou mostrar agora o que é o exercício. O que vocês vão precisar fazer? Dentro do seu projeto da aula 27, vocês vão criar uma pasta chamada estados, e dentro da pasta estados vocês vão fazer tudo o que foi feito para o usuário. Então todos os arquivos que eu tenho aqui para o usuário, vocês vão ter para o estados. Eu vou ter a classe estados, e aí na classe estado, eu vou ter só o estado nome e estado sigla, tá bom? O resto continua tudo igual. E aí vou ter todos, né, eu já tenho aqui os meus atributos e vou ter todos os métodos, o menu, o gravar, o listar, tudo aqui, ó, excluídos, a pesquisa, tá? Tá tudo aqui. Outra mudança que tem aqui, no caso do estado, ao invés de ser find by e-mail, vai ser find by sigla, tá bom? Que a gente vai gravar só a sigla e o nome do estado. Então, onde eu pesquisar aqui, ó, find by sigla, eu uso esse método que está lá em cima. No controller, mesma coisa. Então, onde era usuário, virou estado. O nome dos inputs, eu coloquei txt, estado, sigla. Então, repare que eu coloquei txt todo em minúsculo, estado sigla com as iniciais em maiúscula. Estado nome também com iniciais em maiúscula. Tá bom? O nosso banco de dados, ele vai ter armazenado, vou até tirar os espaços em branco aqui, ó. Então vai ser a sigla, SP, por exemplo, ponto e vírgula, São Paulo. Tá? Vamos ver isso funcionando na tela? Eu venho aqui, ó, estou no nosso sistema, que é o cadastro de usuários. No menu de usuário, vocês vão incluir o estados. Vai criar um menu direcionando para essa pasta nova dos estados. Como que eu faço isso? Vem aqui na classe de usuário, aí aqui em cima, na parte do menu, você vai criar um link novo, um href, e para ele entrar na pasta de usuário, de estados, você vai colocar o nome da pasta, barra invertida, o controller do estado. Então vai ficar estados, barra invertida, controller PHP, act, listar. Então, quando eu clicar aqui em estados, ele já vai trazer a lista dos estados, tá bom? E o inverso é a mesma coisa. Aqui eu já estou dentro dos estados. Então, se eu vier em cadastrar, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, RS Rio Grande do Sul. Cadastrei, ó, estado cadastrado. Se eu voltar na lista, eu já tenho aqui embaixo o Rio Grande do Sul. Se eu editar, ele vai me trazer a sigla e o estado, vou pôr um X no final, pedir para gravar alteração, já alterou. Se eu vier na pesquisa, pesquisar por RS, ele já vai trazer o estado. Se eu for no excluídos, vamos ver se tem algum aqui, tem Santa Catarina e Rio de Janeiro. Posso restaurá-los. Quando voltar para a lista, eu já tenho a base completa, tá bom? Se eu quiser voltar para o menu de usuários, eu clico em usuários e ele volta para os usuários. Volto de novo para o estado e se quiser sair, clico no sair em qualquer uma das telas, tanto de usuário quanto de estado. Então esse vai ser o desafio de vocês. E um outro detalhe, dentro da sua pasta estados, todos os seus arquivos têm que ter um header aqui em cima, um title, escrito curso de PHP, exatamente igual está aqui. Então, em todas as telas que você acessar, o título aqui em cima vai ser curso de PHP. Diferente de estados, de usuários, que ele está com outro nome. Então, aqui não tem title nenhum, aqui tem um title cadastro, tal, PHP, cadastro de usuário TXT. Então, vocês vão padronizar. No estados, todos vai ser, o título vai ser curso de PHP. Tá bom? Então, ó, só recapitulando. Criar uma pasta na aula 27 chamada estados e fazer tudo o que vocês fizeram do cadastro do CRUD de usuários, vocês vão fazer para o estado. Então, ouça bem, assiste bem esse vídeo, dá uma revisada nele várias vezes, se for o caso, e toca para frente. Se tiver dúvida, posta nos comentários aí a sua dúvida, ou para quem está no grupo do WhatsApp, me chama lá também para sanar as dúvidas, beleza? Um abraço, boa sorte!